No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Olá, meus irmãos. Eu estava conversando durante esses dias com minha esposa sobre velhos conceitos pentecostais que tínhamos, não é? Antes de conhecermos a fé reformada, e de como o Evangelho da Graça trouxe a lume, não é? E descortinou os grandes mistérios da fé e da teologia. E durante esses dias nós conversávamos sobre a questão do crente carnal, não é? Paulo trata sobre essa classe de gente? É claro que sim. Contudo, não da maneira deturpada como os pentecostais fazem hoje em dia, não é? Meus irmãos, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e 3, ele discorre para nós que há três classes, três categorias de pessoas no mundo. Primeiro, nós temos o homem natural. Segundo, o espiritual. E terceiro, o carnal. Ora, o que é o homem natural? Em 1 Coríntios 2,14, Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quando o apóstolo Paulo usa a expressão homem natural, especialmente aqui na primeira carta aos Coríntios, ele usa em pelo menos 3 ocasiões essa expressão, não é? Aqui na carta aos Coríntios. E ele faz um contraste do homem natural com o homem espiritual. Aqui mesmo no capítulo 2, verso 14, quando Paulo disserta para nós acerca do homem natural, logo no verso seguinte, o verso de número 15, ele discorre sobre o espiritual. Se o natural não entende as coisas de Deus, o espiritual discerne bem tudo. Em outra ocasião, Paulo trata também sobre o nosso corpo natural e contrapõe com o corpo espiritual, que é o corpo da ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15. Da mesma sorte, o mesmo Paulo usa o argumento tratando do homem natural, isto é, Adão, e faz o contraste do segundo Adão, que é o próprio Cristo, que é o homem espiritual. Portanto, o homem natural aqui, na linguagem paulina, é exatamente o homem não regenerado, não nascido de novo, ou seja, é essa carne, essa natureza, né, que viemos ao mundo. Paulo, portanto, vai nos informar que o homem natural é aquele que ainda não nasceu de novo, que o Evangelho ainda não iluminou o seu entendimento. Em segundo lugar, Paulo afirma que há também o homem carnal. Existe também o homem carnal, o crente carnal. No conceito pentecostal, o homem carnal é aquele que vive na prática do pecado. Eu tenho dificuldade de crer nessa interpretação, pois se de fato o homem carnal ou o crente carnal é alguém que vive na prática do pecado, eu tenho dificuldade quanto a uma palavra de Paulo, no capítulo 3, verso 1, quando ele diz assim: "E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais." Ora, se o carnal é alguém que vive na prática do pecado, por que então Paulo chama os coríntios de irmãos? Alguém que vive na prática do pecado não pode ser meu irmão em Cristo em hipótese alguma. Na mentalidade pentecostal, o homem carnal é alguém que vive na prática do pecado. E é por isso que dentro desse movimento blasfemo e herético, existem os chamados supercrentes, não é? Existe aquele que é mais santo e aquele que é menos santo, não é? E alguns até olham com olhares tortos, atravessados para outros irmãos que não atingiram o mesmo patamar que ele, porque eles têm esse conceito de que o carnal é aquele que vive na prática do pecado, que não está tendo forças para vencer certos vícios em sua caminhada de fé. Contudo, o Evangelho de Cristo, meus irmãos, não é isso. O Evangelho de Cristo equipara a todos.
todos são pecadores. E a mesma gota de sangue que Cristo derramou pelo meu irmão, Ele derramou por mim também. Todos são pecadores. Somente Cristo foi de fato o homem perfeito. O Evangelho equipara todos no mesmo patamar. Não existe essa historinha de super crente, superman evangélico. Não existe essa história, acabe com isso. Portanto, o que significa o homem carnal? Paulo deixa explícito no verso que segue, dizendo assim: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E no verso 2 ele diz: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis. Paulo está dizendo o seguinte: quando eu fundei a igreja em Corinto, isto há 3 anos, eu lhes dei leite, não pude lhes dar uma comida que desse uma substância maior, mais forte. Foi com leite. Mas 3 anos se passaram e eu devo trazer-lhes novamente e tratar-lhes com leite, não com manjar, não com uma comida mais forte, porque vocês ainda são meninos, são crianças, são carnais. Ora, no conceito bíblico de Paulo, carnal significa um crente imaturo, inexperiente, que ainda não amadureceu na fé. Paulo diz: vocês são meninos, vocês devem ser tratados com leite. Eu fundei a igreja há 3 anos, mas vocês ainda não são maduros o suficientes para uma teologia mais pesada. E Paulo vai discorrendo do verso 3 em diante sobre alguns problemas, e entre eles grupos partidários que estavam inseridos naquela comunidade. Uns diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Cefas. E um grupo menor: eu sou de Cristo. Segundo o grande teólogo D.A. Carson, diz que na própria cultura de Corinto foram encontrados pelos arqueólogos depois tábuas com as seguintes descrições: eu sou de Demétrio, ou eu sou de Diana. Parece que esse conceito daquela cultura depravada corintiana estava imiscuindo-se na igreja de Cristo, e eles estavam também tendo grupos partidários dentro daquela comunidade. Paulo diz: o evangelho não é isso. Vocês são meninos, são imaturos, inexperientes. E é desta forma então que Paulo diz que aquela igreja era de fato o templo do Espírito Santo. Paulo diz: não sabeis que o vosso corpo, que alguns entendem equivocadamente as palavras de Paulo, dizendo que o corpo individual do crente é o templo do Espírito. Paulo está tratando aqui da igreja em sua coletividade. Paulo está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Eles estavam destruindo o corpo de Cristo com esses grupos partidários, numa linguagem bem popular nossa, com panelinhas. Paulo estava dizendo: se alguém destruir o corpo de Deus, Deus também o destruirá. Porque a igreja estava sendo enfraquecida por esses grupos partidários que não levavam a lugar nenhum, e Paulo vai corrigindo-os. Portanto, carnais tem o sentido de alguém maturo e inexperiente. E finalmente Paulo conclui dizendo que há também o crente espiritual. E o crente espiritual, no contexto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, é exatamente o crente fervoroso. É exatamente o crente maduro na fé e que de fato entendeu o que é o evangelho e também pode alcançar outras vidas para a glória do nome de Cristo. Ok, meus irmãos?